Vereador Iago. Bom dia a todos. A gente vai colocar... Antes de colocar o vídeo, eu só vou falar aqui que, infelizmente, ontem a noite foi triste para nós. Acabei dormindo só 2 horas até. Passamos a madrugada lá na UPA Central, eu e a vereadora Daiane. Enquanto crianças aguardavam pediatria, não eram atendidos, enquanto o povo clamava, fui lá por muitas reclamações. 2 médicos eram para estar atendendo, não estavam, né? E aí aquele caos total. A gente estava quase se convencendo que é por falta de estrutura e que boa parte é, né? Mas até a gente ir até uma porta, abrir uma porta, né, que não era o alojamento feminino, e encontrar um médico e uma médica no mesmo quarto, vereadora Sandra, que eram para estar trabalhando. Eu vou deixar o vídeo em primeira mão para vocês. Conseguiu? Só liga no botão da voz. Deixa eu só ver. Vou deixar o vídeo aqui em primeira mão para vocês. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Vou ligar para uma pessoa aqui. Ver se ele atende. Só segura aí, Silvinho. Alô? Sim. Oi, doutor Marlonei, tudo certo? Tudo bem. Aqui é o vereador Iago, eu estou na tribuna, a gente está ao vivo aqui para o pessoal de Caxias do Sul. Só para informar o senhor, depois do meio-dia o senhor pode me processar novamente e mandar mais uma nota de repúdio aqui para essa casa e para o meu trabalho de fiscalização, tá? Bota a foto do Marlonei aí para o pessoal ver. O senhor entendeu? Ô, covarde. O pessoal é um leão para fazer nota de repúdio. Eu vou pegar o processo. Bota a foto dele aí, ó. Marlonei, o senhor vai assistir esse vídeo depois. O senhor pode me processar mais uma vez. Que seu processo e o do médico que eu flagrei ontem vai para o número de 40, tá? Eu tenho jurídico bom para fazer isso aí. O senhor não venha chorar com o prefeito e para o vice-prefeito e não venha articular cassação aqui, tá? E ver se tem clima para me caçar nessa casa, tá? Que se eu pegar vocês de novo de conversinha, eu chegar para mim que o passarinho me contar, pena que o vereador Daniel, que é o líder de governo, não está aqui hoje, porque eu espero que o Daniel também assista isso e entenda o meu poder de fiscalização. E se querem se mexer, façam igual o Sorocaba. Não venham querer caçar vereador que faz o trabalho de fiscalização. Não nasci de susto. Não sou playboy igual vocês, que estudaram no centro, em escola particular. Eu vim da comunidade, eu vi a gente morrer no meu bairro. Vocês estão me tirando, não nasci de susto. Façam igual o Corujão da Saúde lá em Sorocaba, que não tem um incompetente de um prefeito. Lá eles fizeram 10 mil exames agora, 3 mil audiometrias, parceria com associações, 10 mil consultas com oftalmologia, buscando zerar todas as filas de Sorocaba. Crianças chorando, eles foram lá, fizeram parceria público-privada e resolveram. Então, de ameaça, eu estou cheio. Doutor Marlonei, você e os médicos me respeitem, porque a facção me respeitou quando eu acabei com uma boca de fumo no Ópera. Eles emitiram um alerta e mandaram acabar com o tráfico lá por conta do vereador TikTok. Se a facção está me respeitando, eu espero que vocês me respeitem também. E o trabalho dessa casa, não me encher o meu saco. Agora, em primeira mão, larga aí o vídeo, que infelizmente daria um vídeo de meia hora, mas eu vou resumir aqui porque o Rios tem que ser curto e eu vou botar no Instagram hoje, e mais um processo vai vir. E façam nota de repúdio, que eu pego a nota de repúdio de vocês e eu rasgo, eu não estou nem aí para a nota de repúdio que vocês fazem. Larga o vídeo aí, por favor. Pena não falar algumas palavras aqui que eu vou perder o decoro, mas pode largar o vídeo aí, se vocês acharem. Pena que o Marlonei não continuou a conversa aqui no telefone. Eu estava gostando. Calma que eu vou chegar no Geraldo, outro incompetente. Mas vamos lá, bota aí. Não tenham pressa. O tempo é nosso, vereador Haddad. Levanta o volume, fazendo favor. O áudio do... Lá embaixo na direita. Só pausa o vídeo. Né? Pode pausar, hein? É porque tá saindo só aqui na TV aqui, né? Sim, é por isso que eu digo. Pausa e segura. Segura o tempo, senhor presidente. Lá. Segura o tempo, fazendo favor. Eu falei que tinha que contratar mais servidores para casa, para essa parte. Já estou defendendo aqui. Vamos lá, que o Denner vai nos salvar. Pausa o vídeo lá para começar. Se eu tô aflito, imagina o Marlonei que está assistindo. O tempo tá seguro. Ah, beleza. Eu prestava, né, Marlonei, quando era para fazer a prefeitura pagar os médicos, aí o Iago era bom, né, para pressionar o Adiló. Agora não é, né? Ter medo de ameaçazinha de médico era só o que me faltava agora.
Vamos suspender a sessão, a gente já volta. Retomando a sessão, segue na tribuna vereador Iago Morandi. Não adianta. Então tu tá seguindo o artigo 5º da Constituição Federal. Aí. Filma que pra não roubar nada, chama o responsável da UFA. Não, chama o responsável da UFA. Não roubar nada. Não, agora eu não vou roubar nada, ele não me soltar. Tudo bom, doutor? Foi lá. Desculpa como você vai. Nossa, não poderia ali, que é muito atendimento pra fazer. Dá um caos aqui, não precisamos do senhor. Sim, só me dá um minutinho. Calma. Sim, eu só tô te perguntando, tipo assim, o teu horário de atendimento é qual horário de atendimento? O meu horário é das 8 da manhã às 8 da noite, só que eu preciso estar aqui presente justamente para atender os pacientes. Quanto tempo que tu tem de descanso? Uma média de, obviamente, na lei de 2 horas de descanso a 12 horas, mas a gente acaba dividindo porque a gente é responsável pelos pacientes internados. Então, mais uma vez, são 26 Tá, pacientes. e daí tu bate teu ponto que hora pra tu vir pro descanso, que hora que tu... Não deixa eu encurtar a história, nós vamos ficar aqui até amanhã. Não tem problema, tu só nos dá essa mão pra gente conseguir dar uma atendida. Só pra dar uma liberada. Não, a minha questão, eu posso me atender ele com a dúvida do telefone, saber se eles têm condições de ser TISU, Emercor, todos os UBS, né? Mas é assim, ó, e porque a minha fruta tem apontamento ali que tu tem que cuidar, são 20 quantos? Eu tenho 26 pacientes na sala amarela. Aí que tá o ponto, quero tu lá fora cuidando desse paciente, não quero tu aqui. Mas assim, eu tô aqui pra intercorrência, eu acabei de avaliar o paciente também. Largar o paciente lá na sutura, dos 50 minutos pode estar daí bom, melhor tu tá descansando daí, então... Isso. Mas sempre melhor é estar ocupado ajudando. Se aparecer a minha imagem ou a minha voz, obviamente eu posso processar vocês porque não tá. Tu bota o processo dele no número de 40. Eu não estou permitindo nem a minha imagem, nem a minha voz. Tem mais uma vez que não permite, eu vou abrir uma live para 70 mil pessoas. Então, mais uma vez tu falar que não permite, eu vou abrir uma live. Porque eu tenho 70 processos igual esse que tu vai fazer. Tá, então é o seguinte: o senhor não se ofende se eu lhe fizer uma pergunta? Duas perguntas, pode falar. O senhor ingeriu bebida alcoólica? Não, tá louco? Usou alguma coisa química? Nada? Por quê? Só uma pergunta. Eu posso olhar aqui na sala rapidinho? Eu não posso te deixar entrar no nosso quarto. Então tu tá acima do artigo 5º da Constituição Federal. Nos pertence, porque eu vou deixar pelo nosso condição. Filma aqui pra não roubar nada, chama o responsável da UFA. Sem problema, pode chamar o responsável da UFA pra não roubar nada. Não, eu não vou roubar nada aqui, não vou furtar nada. Só um pouquinho. Me aceita os amigos. O pessoal tá gravando, inclusive, eu não permiti, tá? Até eu me assustei. Sim, vou ter que ligar pra nossa gestão. Sim, faz parte. O Stevezinho vem filmar aqui. Só uma licença, gente, por favor. É aí, vereador Iago Morandi. Conseguiu dar uma olhadinha nos pacientes que foram internados para uma semana? Sim. O senhor está fazendo uma coisa em relação a isso? Estou tentando, fiscalizando. Essa é a minha função segundo o artigo 5º. Ela é médica? Mas o descanso feminino não é do outro lado? Pois é. O descanso feminino, a placa de descanso feminino na outra sala? Lá no descanso feminino não tinha ninguém. Por isso que eu estava agitado. Achei que tava meio nervoso, né? Mas eu da enfermagem dos técnicos, não é dos médicos. Os técnicos estava você comigo. Eu tô apavorada. Vai me molhar minhas mãos? Eu tô apavorada. Eu fui molhar minhas mãos porque eu não tô nem passando bem com o que tá acontecendo aqui. Fala pessoal, tudo certo? Vereador Iago Morandi mais uma vez fiscalizando. E eu prometi isso, ser uma ruptura em Caxias do Sul e a gente vem tentando se manter vigilantes e fiscalizando. Temos na UPA Central com a pode cortar para se fazer presente aqui, pra gente ver o que estava de errado. Essa última medida tem muita imprensa ali esperando por muito tempo, pessoas aguardando 3, 4 horas por atendimento. O sistema... Aqui eu vou fazer o resumo ali, não precisa, depois o pessoal pode assistir o vídeo inteiro ali. Mas resumindo, enquanto as crianças aguardavam, fui lá, falei, fui transparente, porque foi o que eu prometi para a população. Muitos médicos não gostam da fiscalização, falaram que não vão votar em mim mais, mas eu também não estou nem aí para isso. Eu me elegi e entrei para a política por quase perder um filho ali na UPA Central, essa mesma que a gente estava fiscalizando, ou como a UPA Zona Norte. Então, enquanto o médico está com a médica num alojamento ali, né, o alojamento feminino estava sem ninguém, né, estava vazio, e ali o pessoal nesse outro quarto ali descansando, as crianças estavam para ser atendidas. Eu vou passar a parte de imediato. A minha parte maior aqui, mais importante, é mostrar para o seu Marlonei e para os médicos que estão me enchendo o saco, que eu não estou nem aí para o que vocês falam, o que vocês deixam de fazer, ou ameaça de processo, ou vocês usar de subterfúgios, ou vier de conversinha para cima do executivo para me caçar. Eu incomodo vocês 100 vezes mais se vocês me caçar, porque aí eu não tenho mais nada a perder. Aí eu vou incomodar vocês e fiscalizar vocês 100 vezes mais.
mais. Então desistam disso, desistam que vocês não vão me parar, a não ser que vocês me matem. Quando eu não respirar mais, aí eu não consigo mais fazer nada. Mas se não, a gente vai continuar. A sua parte, vereadora Daiane. Obrigado, vereador Iago. Isso, a gente foi lá porque muitas pessoas nos relataram que estavam com demora no atendimento. E a gente chegou lá e realmente tinha pessoas que estavam aguardando há quase 5 horas no atendimento. Mas, conforme a nossa fiscalização foi acontecendo, essas pessoas foram chamadas e a gente pediu para verificar a situação da UPA, como estava. Crianças com 40 de febre desmaiando. E eu peguei a escala, gente. Eu peguei a escala para ver a questão dos médicos. E, infelizmente, se confirmou, então, que os 2 médicos que estariam na questão da emergência, a escala deles era das 20 horas até as 8 da manhã. Das 20 horas às 8 da manhã. Então, era 11 horas da noite. Eles recém tinham chegado para começar o plantão, gente. Eles estavam dentro do quarto. Aquele vídeo não foi acelerado, né, vereador Iago? Aquela é a velocidade que o médico falava. Aquela era a velocidade que o médico falava, por isso que eu pedi para ele se acalmar. E a gente foi e verificou, fomos bem atendidos pro pessoal, foi receptivo, a gente não pode falar nada quanto à questão de atendimento, conseguimos fazer a nossa fiscalização, mas a pergunta que é, o médico deveria estar lá ou deveria estar atendendo? A gente estava com a UPA lotada, super lotada, gente. De líder, senhor presidente. Tinha gente deitado no chão, tinha criança aguardando atendimento. Então é isso que a gente não pode admitir. Quanto à questão do Marlonei, vereador Iago, lá em 2015, aqui eu fiz a denúncia da cobrança adicional dos partos. Então, a gente não tem medo disso daí. Porque ele veio aqui, veio brigar, gritar com mulheres, aqui que estava eu e a vereadora, a então vereadora Denise Pessoa, e ele veio tentar gritar com nós, para nós não ir à frente com a questão da denúncia que eu tinha feito. E a gente foi porque a gente não nasceu de susto. Isso fica repetido. Não nasceu de susto. E cadê a fiscalização da Secretaria da Saúde com as UPAs? Cadê? É a pergunta que eu deixo. Isso aí, só para finalizar, as duas bem rapidinho aqui na tela, vou botar ali o pessoal que nos chamou, depois agradeceu, várias pessoas nos chamaram, e também dizer que a gente não vê, né, nada sendo feito de legítimo e de eficiente por parte tanto do secretário como adjunta, a gente não vê uma solução, uma luz no fim do túnel, e isso vai continuar. Eu estou notando que os secretários do Adiló, a boa parte, 90% é assim, são mais do mesmo, não querem deixar legado, não estão nem aí. Aí tem uma mensagem, ó, ganhou uma seguidora, obrigado pelo que você fez, concluir, vereador. pela minha neta, e pode passar outra mensagem também. Isso aí não tem preço. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Se não fosse tu, muitas crianças não seriam atendidas, eu e a vereadora Dai, graças a Deus. E o Legislativo aqui como um todo que vive, né, lutando, principalmente vários vereadores aqui, mas Rafael Bueno, que é da Comissão de Saúde, tantas pessoas. Isso é importante, a gente não deve deixar de fazer o que está na Constituição Federal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Em declaração de líder, a bancada do PC do